Bom dia, Hare Krishna! Sejam todos bem-vindos à nona edição do GADIA, Grupo de Apoio ao Japa, que é uma parceria do Krishna Oest Caxias do Sul e do professor Adanata. Hoje, o professor Adanata continuará falando sobre o tema Japa enquanto meditação. Seja muito bem-vindo, Adanata. E para vocês, pessoal, alguns recadinhos aí. Por favor, mantenham seus microfones fechados, se possível, a câmera aberta para que o Adanata possa vê-los. E utilizem o chat para escrever suas perguntas, comentários e também para se inscrever para falar. A gente pede a gentileza de não utilizar o recurso de levantar a mão. Então é isso, pessoal. Uma boa aula a todos. Com a palavra, professor Adanata. Namastê, saudações, Hare Krishna. Om Adinyanatimirandasya Dinyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais escura ignorância, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a sorte do conhecimento, ofereço-lhe, portanto, minhas humildes reverências. Sri Chaitanya Manobhistam Sapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Quando Srila Rupa Goswami Prabhupada, que estabeleceu neste mundo a missão para satisfazer o desejo do Senhor Chaitanya, me dará refúgio sob seus pés de luz. Vamos aproveitar hoje, então, temos um grupo aqui bem intimista e vamos fazer uma aula bem literária. Vai ser um chá literário, tá bom? Traga o seu chá aí. Café não pode, né? Sei lá, os ortodoxos não podem tomar café, né? Então vai ser um chazinho literário. Lembrando sempre, né, do meu lema aqui. Gosto sempre de falar, sempre fique registrado, né? Pode ser que mais pessoas assistam depois, então lembre-se. Por que eu estou aqui, né? Com que espírito eu estou aqui? Não estou aqui como professor da matéria, mas como estudante desejoso de aprender, em primeiro lugar. Segundo lugar, tenho esperança de tanto servir, tanto tentar servir os devotos, ensinando, vou acabar aprendendo. Isso me anima muito também, né? Servindo, né? Atraímos a misericórdia de Krishna para conosco. E a misericórdia dos devotos, em primeiro lugar, né? Porque a misericórdia de Krishna, ela é decorrente da misericórdia dos devotos. E a terceira, estou em busca do apoio e ânimo de vocês, né? Sempre que a gente se reúne, a gente fica mais animado, né? Então, na verdade, eu fiz aqui um bom estudo mesmo, assim, eu queria muito ler mesmo. É até bom que tem pouca gente que a gente pode ler mais. Desfrutar mais da leitura. Eu adoro ler. Eu gosto de falar também, eu falo muito, mas eu gosto muito de ler também. Então, aulas com leitura são muito boas, mas é que as pessoas dormem, né? Normalmente, aulas com leitura, a audiência dorme, por isso que eu não leio tanto, assim, eu gostaria muito de ler, sabe? É muito agradável ler e desfrutar os ensinamentos diretamente dos livros, né? E extraindo dali dos livros. Então, hoje o nosso tema é Japa enquanto meditação. Então, esse é o segundo nível de alinhamento, né, da prática de Japa. Primeiro é o alinhamento físico mesmo, fundamentado naqueles 3 parâmetros, né, boa pronúncia, boa audição, boa postura, né, esses elementos básicos aí do alinhamento físico, mas realmente o nosso grande oceano, né, o oceano gigantesco que temos que atravessar é esse oceano de controlar a nossa mente. Então, Japa, enquanto uma prática de controle da mente, de meditação, eu creio que é um tema assim inesgotável. Temos que elaborar muito sobre isso. E aí eu acabei estudando muito. Então, quando eu estudo muito, então depois eu tenho muito o que falar. Então, eu já combinei com a Yamuna. Se não der tempo hoje, a gente continua depois. Porque eu, né, voltei do retiro lá de
de japa com Acharadeva, né, com as palavras dele, né, sempre assim muito fortes a todo momento, né, na minha cabeça, aquele darshan, aquela audiência que tivemos dele sobre japa, ela fica o tempo inteiro, ela está o tempo inteiro na minha cabeça, sempre que eu vou tentar praticar japa, ela volta, né, os ensinamentos voltam. E procurei, quando eu transcrevi, eu tive que estudar muito, tive que pesquisar todas as referências que ele citou, e isso tudo me ajudou muito, né? E aí acabei estudando mais. No encontro passado, com esse mesmo tema, Japa enquanto meditação, eu procurei fazer aí um arcabouço desse tema de acordo com as duas obras principais do chamado Yoga Shastra, o conjunto de obras sobre yoga. Yoga Shastra, né? Tem Dharma Shastra, tem Kama Shastra, tem Artha Shastra, tem muitos Shastras. Shastra é escritura ou pode ser um conjunto de escrituras que tratam de um tema. Então, escrituras que tratam de Dharma, escrituras que tratam de Kama, prazer do sentido, escrituras que tratam de Artha, desenvolvimento econômico, e escrituras que tratam de Yoga, né? Então, falamos um pouco desse arcabouço aí da meditação. O que é meditação de acordo com Krishna e com Patanjali, né? Dois grandes mestres, para não dizer encarnações, né? Os dois também são considerados encarnações de Deus. Então, são encarnações aí que nos deixaram grandes ensinamentos. Mas agora, dessa vez, o Yoga Sutra é muito importante porque é um grande tratado de meditação. Mas na Bhagavad Gita, que também tem um capítulo sobre a meditação, que é o 6º capítulo, ele vai falar, então, da meditação personalista. Patanjali, ele é mais liberal, assim, ele não é tão rigoroso, ele apresenta muitos objetos de meditação. Ele fala, olha, podemos meditar em muitos objetos. Ele é muito liberal. Embora, como eu também expliquei no encontro passado, numa boa leitura do Yoga Sutra, você vai perceber que ele recomenda, sim, a devoção ao Supremo e a japa do Pranava Om, né? A recomendação dele é que se medite no mantra Om, que ele diz ser a denominação do divino. E mais adiante ele vai falar algo muito forte. Ele vai dizer que Samadhi Siddhi Ishvara Pranidhana. Então ele fala que a devoção ao Supremo, a entrega ao Supremo, ela pode otorgar a classe mais elevada de Samadhi. Então isso não é pouca coisa, é muita coisa que ele vai falar. Agora, Krishna, na Bhagavad Gita, ele tem um diferencial. Ele vai apontar diretamente como foco da meditação, ele vai dizer, foque-se em mim. Investe a tua mente, a tua inteligência, a tua consciência, teu ar vital, tudo em mim. Então, isso é bem bonito. E aí eu sabia, isso estava na minha cabeça quando eu falei na semana passada, por isso que eu falei, não, quero continuar falando sobre isso, porque eu fiquei depois lembrando, nossa, quantas vezes Krishna falou disso? Quase 20 vezes, pelo menos, na Bhagavad Gita, ele vai falar sobre isso. Que devemos colocar nossa mente, nossa consciência, nossa inteligência, inclusive o nosso ar vital, tudo nele. Então, eu queria ler essas passagens aí. A gente tem bastante tempo, quando a gente lê, o tempo rende. Dá para a gente ler muita coisa. Então, eu vou ler essas passagens, tá bom? Se vocês tiverem paciência, se ninguém dormir, vou ficar vendo se ninguém dorme. Não vale congelar a imagem, não, hein? Por favor, hein? Então, vamos lá. Começando do 6º capítulo, que é um grande tratado,
É interessante que essas passagens, é muito interessante, né? Para quem conhece a Bhagavad Gita, Krishna ele se revela nos 6 capítulos intermediários. Ele não se revela tanto nos 6 introdutórios, nem nos 6 conclusivos, né? Nos 6 últimos. Ele se revela mesmo nos 6 intermediários, né? Por isso que a gente diz que o tesouro da Bhagavad Gita ele está escondido no meio. Assim, ele está bem escondido ali. E o 9º capítulo que está no meio, ele é assim o suprassumo, né? O que há de mais confidencial, o capítulo chamado o conhecimento mais confidencial. Então, Krishna vai e coloca ali, né? Bem nesse meio, né? Então, só os leitores que passam, né? Que atravessam os primeiros capítulos é que vão chegar a essa revelação de Krishna. Isso tudo é didático também para nós, né? Como nós devemos apresentar a consciência de Krishna, primeiro de forma mais ampla, mais liberal. Há vários caminhos, Karma Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, Dhyana Yoga, temos todos esses caminhos, temos vários caminhos. Aí no final do 6º capítulo, Krishna tem uma menção no 6º capítulo, quando ele vai falar do caminho da meditação. A certa altura, no verso 14, ele diz assim: o yogi deveria permanecer vinculado em yoga, dedicado a mim, com o eu calmo, livre de medo, firme no voto de castidade, pensamentos em mim, a mente sob controle. Patanjali vai falar muito da mente sob controle, mas ele vai, como eu falei, indicar vários objetos para você focar a sua mente. Mas aqui Krishna fala, mente sob controle, pensamentos em mim. Patanjali não fala pensamentos, não fala tanto, né? Como eu falei, tem uma menção muito leve, assim, muito sutil, que ela passa meio que despercebida para o leitor desatento. Mas Krishna aqui não. Krishna vai falar pelo menos quase umas 20 vezes. Pensamentos em mim. Mente sob controle, pensamentos em mim. Porque a mente, como sabemos, ela é a causa de todo nosso sofrimento. E todas as filosofias védicas são chamadas soteriológicas. São filosofias ou teologias para libertar-nos do sofrimento. Soteriológico quer dizer isso, aquilo que liberta do sofrimento. Então, todas elas são. Krishna mesmo vai falar, yoga é o destruidor de sofrimento. Ele diz, yoga dukkha, ele é o destruidor do sofrimento. Patanjali vai falar a mesma coisa. Yoga é para acabar com o sofrimento. E como acabamos? Porque uma mente que não está sob controle do eu, ela causa muitos sofrimentos à pessoa. Ela pode se tornar a grande inimiga da pessoa, pode levar a pessoa ao suicídio, né? O sofrimento é tão intenso que a pessoa pode chegar a tirar da sua própria vida. Tudo isso por causa da sua mente. Tá? Então, é muito importante ter a mente sob controle. E como fazemos isso? Focando-nos, como fortalecemos o nosso eu e temos controle da nossa mente? Como podemos ter as rédeas da nossa mente? Através dessa prática de controle da mente. Ter ela como um cavalo selvagem que você controla. E você direciona esse cavalo para o seu objetivo. É por ali, não vá para lá, que a mente está sempre pensando misérias, angústias, traumas, síndromes, catástrofes, apocalipse. A mente é incrível, mas você não deixa a mente se desviar e você coloca ali a viseira, vai para lá, vai para aquele foco. E na Gita, esse foco é sempre Krishna, Krishna. Pensamentos em mim. Então, lá no 6º capítulo, Krishna diz isso. Então, é só uma menção. Você vê que o 6º capítulo, ele é o final da primeira sessão.
E ele culmina, né, o capítulo se encerra com uma colocação muito importante, porque Krishna vai dizer no final do 6º capítulo, Arjuna, seja um yogi. Né? Depois de falar de tudo isso, ele fala, Arjuna, seja um yogi. Porque o yogi é o mais elevado de todos. O yogi é melhor que o trabalhador frutivo, o karmi, ele é melhor que o jnani, ele é melhor que todos. O yogi é o que está na posição mais elevada, e esse é o 46, e o 47 ele vai dizer, e de todos os yogis, aquele que vai para mim, aquele cuja consciência se dirige a mim dentro de si, no seu coração, esse é o mais elevado. E aí ele encerra. Então, ele exalta a posição do yogi, ele coloca que o maior de todos os yogis é aquele que é devotado a Krishna, e ele pede que se foque os pensamentos Chitta em Krishna. Então, ele faz só essa menção e ele conclui a primeira grande sessão da Bhagavad Gita, que são os 6 primeiros capítulos. Aí, depois, o resto são inúmeras vezes que Krishna vai falar isso. Só nessa sessão intermediária. Então, no 7º capítulo, logo na abertura, ele já abre o capítulo, o 7º capítulo, ele já abre dizendo, o Senhor disse, ouve Partha, ouve Arjuna, como por praticar yoga sob minha proteção. Então, aí vão tendo os diferenciais da Bhakti Yoga, que nós contamos não só com o nosso esforço, mas também com a proteção de Krishna. Krishna, por outro lado, nos ajuda também. Então, ele diz ali, por praticar yoga, primeiro verso do 7º, sob minha proteção, com a mente fixa em mim. Qual é o resultado disso? Porque no Yoga Sutra, Patanjali fala que para todo objeto de meditação, você tem um resultado. Então, por exemplo, quem quer levitar, medite no Udana Vayu, no ar ascendente do corpo. Simples assim, é só focar o Chitta, a sua meditação, no Udana Vayu, no ar que sobe no corpo. Pronto, você tem aí a técnica de como levitar. Simples assim, do ponto de vista científico. Mas, aqui, como eu acabei de dizer, na Bhakti Yoga você nem precisa se preocupar com essas técnicas científicas, porque Krishna nos ajuda. Temos a proteção de Krishna. Basta fixar nele. Acharyadeva costuma dizer que nós temos uma capacidade muito limitada de correr. Né? Podemos correr alguns quilômetros, talvez, 10 quilômetros por hora, 20 quilômetros, não sei quanto um maratonista pode correr por hora. Porém, então somos muito limitados. Mas se nós embarcamos num avião a jato, podemos viajar à velocidade do avião. Nós podemos correr à velocidade do avião. Não é assim? Então, Bhakti Yoga é esse processo. Nós somos muito limitados. Porém, quando embarcamos nos pés de lótus de Krishna, viajamos na velocidade de Krishna. Podemos ir na velocidade de Krishna. Então, esse é o processo de Bhakti Yoga que Krishna recomenda. Sob minha proteção, com a mente fixa em mim, o resultado será: tu me conhecerás por completo, sem dúvida alguma. Então, primeira consequência aí, né? O Yoga Sutra, como eu falei, ele fala de muitos resultados obteníveis através da prática de meditação. Os grandes resultados são os poderes místicos, sobrenaturais, que Patanjali, de certa maneira, despreza. Ele fala, se você se desapegar desses poderes místicos, existe algo muito mais elevado que é a liberação. Mas ainda, para os Vaishnavas, existe algo muito mais elevado do que a liberação, que é prema, que é o amor por Krishna. Então, a primeira coisa que é obtenível aqui pela meditação em Krishna, por fixar a mente em Krishna, a pessoa conhecerá Krishna por completo, sem dúvida alguma.
primeiro resultado. Continuando, capítulo 8, verso 5. Na hora final, aquele que parte lembrando-se apenas de mim, enquanto se desprende do corpo, vai ao meu estado de existência, ou seja, alcança Krishna. Quanto a isso, não há dúvida. Então, a pessoa conhece Krishna e ela alcança Krishna. Esse, então, mais um resultado. Em seguida, no verso 7º, Krishna faz uma recomendação extraordinária. Prabhupada fala que, em uma linha, Krishna resumiu a Bhagavad Gita, nessa linha. Em todos os momentos, portanto, lembra-te de mim e luta. Mama nusmara yudhyacha. Lembra de mim e luta. Lembrar é pensar, é meditar, é focar. Tudo isso é sinônimo. Com razão, com o Buddhi e Manas focados em mim, sem dúvida, virás a mim. De novo, virás a Krishna, irás a Krishna. E aqui, nesse verso especificamente, tem um ensinamento, o resumo dos ensinamentos de Krishna na Gita, porque ele fala, não é só ficar pensando em Krishna, dormindo o tempo inteiro de perna para o ar, pensando em Krishna. Não. Pensa em mim e luta também. Mama nusmaram e yudhyacha. Ou seja, devemos meditar em Krishna o tempo inteiro e também cumprir a nossa obrigação, a nossa missão, nossos deveres no mundo. Prabhupada fala que numa linha Krishna resumiu os seus ensinamentos. Mama nusmaram e yudhyacha. Essa é a linha. Pense em mim e lute também. Então, isso nunca devemos esquecer. Eu tenho vários lemas na minha vida, assim, que norteiam a minha vida. Então, eu coloco esses lemas, assim. É bom escrever. Quem não sabe ainda de cor, escreve na parede, escreve no quadro, escreve na lousa. Coloca lá na geladeira esses lemas. Pensa em mim e luta. Então, esse é muito importante. Depois eu vou voltar a esse tema, porque esse aqui é muito importante. Eu vou voltar nele, numa fala de Prabhupada sobre isso. Depois, o 9. O indivíduo deveria lembrar-se dele, o Senhor, como observador ancestral e governante permanente. E então, ele alcançará essa suprema pessoa divina. Focando em Krishna, alcança-se Krishna. Verso 13, ainda do 8º capítulo. Você vê que aí Krishna começa a falar o tempo inteiro, o tempo inteiro. Enquanto ressoa o absoluto sob a forma do monossílabo Om, aqui de novo, né, Patanjali, Krishna como Patanjali recomendando aqui a entoação do mantra Om, que também é muito poderoso, e continuamente se lembra de mim, mas é interessante que Krishna fala, entoa o mantra Om e lembra de mim. Ele parte, então, e alcança o destino mais elevado. Quem se lembra de Krishna alcança o destino mais elevado. Lembre-se que há muitas moradas, né? Na casa do Senhor há muitas moradas, mas Krishna vai falar que ele vai alcançar a morada mais elevada. Inclusive, ele vai falar muito sobre isso no 8º capítulo, sobre essa morada. Logo em seguida, ele vai falar como é essa morada e como você alcança essa morada, etc., etc., que é a mais elevada. E no 14, ele vai dizer... Eu sou fácil de alcançar para o yogi, sempre conectado, que a todo momento lembra-se de mim com a mente sempre indesviável. De novo. E aí vamos para o 9º capítulo. Krishna vai dizer ali, almas grandiosas, refugiadas na natureza divina, que Prabhupada fala que é Srimati Radharani, se vocês estão lembrados aqui desse verso, Prabhupada sempre vai falar que a natureza divina é Srimati Radharani, então refugiados em Srimati Radharani, cientes da fonte imutável dos seres, adorando a Krishna com sua mente indesviável.
de novo. Somente indesviável. Refugiado na natureza divina de Krishna. E aí vem o verso 22, verso extraordinário, né? O nome do capítulo é todos os versos são extraordinários, porque aí é devoção pura, né? Krishna só tem esse tema. No verso 22, esse é outro lema, que quase todos os dias ele aparece na minha japa, o 9:22. Já estudei muito, gosto muito desse verso. Pessoas que me adoram, né? Adoram Krishna, sem pensar em ninguém mais, sempre diligentes, né? Sempre esforçada. A elas eu dou Yoga-kshema. A Acharyadeva traduz como suporte e segurança. Prabhupada traduz como eu dou o que falta e preservo o que tem. Porque é exatamente isso que esse composto Yoga-kshema significa. Aquisição e segurança, literalmente. Yoga, um significado de yoga é aquisição. É aquisição e segurança. Porque nós estamos sempre preocupados em adquirir coisas e preservar essas coisas, né? A vida consiste mais ou menos nisso, né? Sattva-guna é muito isso, né? Rajoguna é adquirir coisas, mas você perde tudo, né? Mas em Sattva-guna você adquire, mas você quer manter as coisas. Isso é Yoga Kshema. No capítulo 2, esse verso é muito lindo, eu falo muito esse verso. No capítulo 2, Krishna fala, Niryoga Kshema, Arjuna, não se importe com aquisição e segurança. Ele falou isso lá no segundo capítulo, mas não entrou, não se aprofundou na questão. Mas aqui no 9:22 ele falou, Arjuna, não se importe com o Yoga Kshema, porque eu dou isso para você. Você não precisa você se preocupar com isso. Então, esse verso para mim, e essa frase, não se preocupe com aquisição e segurança. Eu dou isso para você, eu te levo isso. Esse verso vem na minha mente todos os dias na hora da minha japa. Porque na hora da minha japa eu penso, eu tenho que trabalhar. Eu tenho esse negócio para fazer. Eu tenho que atender um cliente. Eu tenho que preparar minha aula. Eu tenho que ir no supermercado. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que falar com fulano, eu tenho que falar com Beltrano, eu tenho que resolver isso e aquilo e aquilo. E aí o meu verso nessa hora que mais me fortalece é esse verso. Renda-se a Krishna, se entregue. Japa enquanto meditação, enquanto entrega. Entregue-se a Krishna. Krishna prometeu para você que ele vai cuidar de tudo isso para você. Não se preocupe. Eu cuido disso para você. Então, o meu acordo com a minha mente, porque ela nunca sossega, né? Eu falo, porque o falso ego não permite, né? O falso ego fala, arrancara. Não é Krishna que faz, sou eu que faço, imagina. Eu, arrancara. Literalmente, eu faço. Krishna não faz nada, quem faz sou eu, né? Então, eu é que tenho que trabalhar, eu é que tenho que ganhar dinheiro, eu que tenho que estudar, eu que tenho que fazer, tudo eu, né? O arrancara. Literalmente, eu faço. Não é Krishna que faz, embora Krishna diga, eu faço, eu cuido, eu te levo, tudo. Não. Eu é que preciso trabalhar muito, eu é que preciso me manter, eu é que isso, eu aquilo. Então, como eu não perco o meu arrancara, o meu acordo com a minha mente é, pelo menos durante a japa, se entregue. Depois você faz o que você quiser, depois você pode fazer, depois você pode pensar que você é que faz, mas na hora da japa, deixa eu me entregar. Deixa eu me entregar completamente nessa hora. E isso é o 9:22, Krishna garantindo, aqueles que me adoram, pensando sempre em mim. Olha como, pensa nesse verso, aqueles que me adoram, pensando em mim, por meio da meditação em mim. É isso que Krishna está dizendo. Adorar a Krishna por meio da meditação nele. E aí ele garante, eu te dou tudo. Eu preservo tudo que você tem, eu preservo, e tudo que te falta, eu te dou. Não se preocupe.
Então, esse verso é extraordinário, uma grande referência para mim, né? Eu acho que posso compartilhar isso com vocês. E a conclusão do 9º capítulo é Mamana Bhavamad Bhakto, coloca tua mente em mim, se devote a mim, faz oferendas a mim, se prostra diante de mim. Dessa maneira, conectando tua alma, devotado por inteiro a mim, virás apenas a mim. De novo, sempre esse mesmo resultado, né? Conhecerás Krishna e voltarás para Krishna. Essas são as consequências de se focar a mente em Krishna. E agora vamos lá para o Chatusloki, os versos mais importantes, né? Os 4 versos mais famosos, mais importantes da Bhagavad Gita. O 9º verso. Machita Madgata Prana. A mente, a inteligência, o ego, totalmente focados em Krishna. Seus pensamentos estão em mim. Suas vidas, prana, suas vidas repousam em mim, iluminando-se uns aos outros, sempre falando sobre mim, eles encontram satisfação e prazer. E continuando no verso seguinte, sempre conectados, me adorando com amor, eu dou a inteligência pela qual eles vêm a mim. Então, aí é uma combinação das duas coisas que Krishna já falou anteriormente. A inteligência e, como resultado, você conhece Krishna e você volta para Krishna, e aqui ele combina as duas coisas. Porque Krishna dá a inteligência para voltar a ele. Porque precisamos dessa inteligência o tempo inteiro. A cada passo da existência é um perigo, né? Esse verso famoso do Bhagavatam. É um perigo a cada passo. A cada decisão da nossa vida é um perigo. Cada vez que a gente tem que tomar uma decisão, podemos tomar a decisão errada. E quem toma essa decisão é Buddhi. E Krishna fala, eu dou o Buddhi, eu dou a inteligência transcendental para que a pessoa faça as escolhas certas para me alcançar. Isso é muito importante, né? Se ouvirmos o nosso ego, se ouvirmos a nossa inteligência material, podemos facilmente ser desvirtuados. Então, temos que purificar a nossa inteligência para ouvir a verdadeira inteligência que vai nos guiar rumo a Krishna. E isso ele garante aqui nos versos Chatusloki, né? Os versos mais importantes da Gita. Depois, um pouquinho mais adiante, no capítulo 10º, Arjuna, depois de ouvir tanto sobre esse assunto, né? Pensa em mim, pensa em mim, pensa em mim. Arjuna pergunta, Yogi, ele chama Krishna de Yogi. Yogi, como deveria compreender-te enquanto esteja sempre meditando em ti? Como eu devo te compreender enquanto estou sempre meditando em ti? Você vê que de tanto que Krishna falou, ele perguntou sobre o assunto. Então, como eu devo meditar em ti? Muito interessante, então, se você reparar aqui, a resposta que vem em seguida, né, do 19 ao 42, do 10º capítulo, Krishna vai falar que não só a japa, né, não só nesse momento da japa, onde nós podemos nos focar em Krishna, mas como nós podemos nos focar o tempo inteiro? Porque essa é a pergunta de Arjuna. Talvez na hora da japa eu consigo, tá bem? Por alguns momentos, por algumas voltas ali, eu consigo me concentrar. Mas depois do resto do dia, estou em Maya. E aí Krishna vai falar inúmeros elementos para você estar vendo Krishna o tempo inteiro. Aí vocês lembram? É todo o 10º capítulo, né? Eu sou a alma no coração de todos, né? Ver Krishna no coração de todos. Eu sou o sol, eu sou a lua, eu sou os sentidos, eu sou a mente, eu sou a consciência, eu sou Shiva, eu sou o fogo, eu sou Brihaspati,
Eu sou o oceano, né? Aqui na praia, toda vez que eu vou, quase todo dia eu vou na praia, assim, aí eu olho o oceano, é Krishna também, tá ali. Ele falou para mim, olha lá, olha o oceano sou eu. Né? Então, é uma forma de você, que ele recomenda, né? A Arjuna perguntou, como que eu penso em você o tempo inteiro? Então, você vai ver Krishna o tempo inteiro em todas as partes. Então, eu sou o Brigo, né? O sábio Brigo. Eu sou o Om. Eu sou a Japa. Também nesse capítulo ele vai falar, eu sou a Japa. Eu sou os Himalaias. Né? Ver os Himalaias também é uma grande fortuna, né? Ver aqueles Himalaias e lembrar-se de Krishna. Eu sou a figueira de Bengala, você vê a árvore. Eu sou Narada. Eu sou Kapila. Eu sou o cavalo Chaisrava. Eu sou o elefante Airavata. Eu sou o governante, né? Eu sou o rei. Eu sou o raio. Eu sou a Kamaduki. Eu sou o Kandarpa, o Cupido. Cupido também é Krishna, ele falando aqui. Eu sou o Vasuki, eu sou Ananta, eu sou Varuna, eu sou Yama, o deus da morte, né? Na hora da morte, quem você vai ver? Yama lá também. Yama é representante de Krishna. Eu sou Pralada, eu sou o tempo, eu sou o leão, eu sou o Garuda, eu sou o vento, eu sou o Rama, eu sou o tubarão, eu sou o rio Ganges. Eu sou o início, o começo e o fim, eu sou a ciência do eu sou a conclusão clara, eu sou a letra A, eu sou o composto, né? Na língua sânscrita, eu sou o composto, eu sou o tempo imperecível, eu sou o criador, eu sou a morte que tudo leva. Nas mulheres sou a fama, a beleza, a fala, a memória, a razão, a firmeza e o perdão. Eu sou o Gayatri, eu sou dos meses, eu sou novembro, dezembro, e das estações eu sou a primavera, eu sou o Vasudeva, eu sou o Arjuna, eu sou o Vyasa, eu sou o bastão dos domadores, eu sou a moralidade, eu sou o silêncio, eu sou a sabedoria, eu sou a semente de todos os seres, não há fim para meus vastos poderes divinos, Arjuna. Ou seja, Krishna está em toda parte, em todo lugar. Então, essa é a forma de vermos Krishna o tempo inteiro, meditarmos em Krishna o tempo inteiro. E aí, para concluir, né, assim, além da japa, a gente pode estar sempre lembrando-se de Krishna em toda parte, em todos os momentos. Né? Para quem ouve a Charadeva, percebe como tudo nele remete a Krishna. Né? Assim, as experiências mais banais, às vezes, o caminhão na Dutra serve para ele lembrar-se de Krishna. Às vezes ele usa o caminhão da Dutra no meio da aula como uma forma onde ele teve uma experiência que fez lembrar-se de Krishna. Ou seja, quando cantamos bem nossa japa, nós passamos a ver Krishna em todas as situações, em todas as pessoas. E aí, no capítulo mais importante, né, de Bhakti Yoga, o capítulo intitulado Bhakti Yoga, Krishna vai culminar esse capítulo, então, que é essa sessão também da Gita, dizendo: primeiro, em resposta à pergunta de Arjuna, quem é o mais elevado, personalista ou impersonalista? Krishna diretamente responde: aqueles que me adoram com fé transcendental, sempre conectados, fixando suas mentes em mim, eu considero esse o mais elevado em Yoga. Então, reparem nas características. Adora Krishna com fé transcendental, conectado com ele, sua mente fixa em Krishna. Depois, no 6. Como um prêmio de consolação, né, para os impersonalistas, ele vai dizer: mas aqueles que entregam todas as ações a mim, devotados a mim, e que me adoram por meio da meditação com yoga puro e exclusivo. Ah, não, desculpa, esse aqui não é o prêmio de consolação, não. De novo, o Krishna está falando do Bhakta aqui.
Aqueles, então, que entregam todas as ações a mim, devotados a mim, me adoram por meio da meditação com yoga puro e exclusivo, com suas mentes fixas em mim. Qual é o prêmio? Eu os ergo sem demora do oceano de ciclos de morte. Ou seja, Krishna fala, eu sou o pronto salvador do oceano de nascimentos e mortes. Estamos aqui mergulhados, nos afogando no oceano da existência material, e Krishna fala, eu te resgato. Imediatamente. Gritando pelo nome de Krishna, Krishna imediatamente. Lembre-se da história de Gajendra, o elefante. Um elefante, né? Ele era um elefante. Mas ele meditou em Krishna fortemente. E na mesma hora, Krishna o salvou. Então, na hora do desespero, se lembrarmos de Krishna, Krishna diz aqui, estou pronto, imediatamente eu te salvo desse oceano. É o 6, o 7, agora o 8. De novo, Krishna vai estabelecer os patamares de devoção. Quais são os patamares nos quais podemos nos estabelecer? Primeiro patamar, verso 8. Qual é o primeiro patamar? Quem está no primeiro patamar da devoção a Krishna? Aquele que fixa a mente apenas em Krishna e investe toda a sua inteligência em Krishna. Manas e Buddhi. Essa pessoa reside em Krishna sem dúvida. E aí depois, quem não puder fazer isso, o verso seguinte é muito importante, o 9 é muito importante. E Krishna fala, presta atenção, primeiro patamar é fixar a mente e a inteligência indesviavelmente em Krishna. E o resultado será que a pessoa vai viver em Krishna. Ela vive em Krishna. Sem dúvida. Então, esse é o primeiro patamar, verso 8. Verso 9. Se és incapaz de focar por completo tua mente em mim, com firmeza, procura alcançar-me pela prática de yoga, abhyasa. E o que é abhyasa? Japa. Na quinta-feira me fizeram uma pergunta, o que é melhor? Cantar com qualidade ou com quantidade? E eu não venho pensando nisso até hoje, né? Esse tema vai ficar muito tempo na minha cabeça. O que é melhor? Quantidade ou qualidade? Sem dúvida, eu respondi para ele que é a qualidade. O que Krishna quer de nós é qualidade. Ele quer o nosso coração, ele quer o nosso amor, a nossa atenção indesviável com qualidade. Porém, esse verso vai dizer, se somos incapazes de nos fixar dessa forma, com essa firmeza indesviável da mente e inteligência em Krishna, precisamos praticar a abhyasa. E o que é a abhyasa? Prabhupada vai falar no significado desse verso. Abhyasa significa praticar esse processo de treinar a mente, de se fixar em Krishna. Inclusive, lá ele recomenda cantar Hare Krishna. Fixar a mente em Krishna através da japa, dessa prática diária. Por quê? Podemos, como a Charadeva nos disse agora, nós podemos cantar 16 voltas e em nenhum momento pensar em Krishna. Que tristeza, né? Que infortúnio esse nosso, que podemos cantar 16 voltas e nenhuma vez dar atenção a Krishna. Isso é muito triste, isso é muito lamentável. Mas essa é a nossa situação. Esse é o nosso infortúnio. Chaitanya Mahaprabhu fala, esse é o nosso infortúnio. Somos desafortunados, assim, não temos essa atração espontânea. Por isso precisamos treinar a abhyasa. E a abhyasa, recorrendo lá ao Yoga Sutra de Patanjali, que é muito bom, que ele vai ensinar o que é a abhyasa, que Krishna também vai falar a abhyasa, mas Patanjali explica o que é abhyasa, então Patanjali vai dizer que em abhyasa é preciso muito tempo de prática. Entende? Para você se tornar um concertista, por exemplo, estava aqui
martelando o piano antes de começar o encontro. Como é difícil tocar, né? Porque para ser um concertista você tem que estudar 12 anos, horas a fio. 12 anos, horas a fio por dia. Não é domingo apenas. Agora a gente quer alcançar Krishna assim, Hare Krishna, pronto. Seria bom, né? Bastaria isso. Mas o caso é que estamos condicionados. Temos tantas coberturas, né? Prabhupada chegou a dizer que no nosso caso é como se nós estivéssemos lavando carvão. Sabe assim? Você lava, lava e parece que nunca limpa. Enxugar gelo, né? Limpar carvão, nunca acaba. Parece que essas coberturas de intermináveis vidas nunca se acabam. Por isso Patanjali diz que é necessário, no mínimo, toda uma vida de dedicação, de abhyasa, de prática, para alcançarmos esse cantar espontâneo. É claro que nós queremos é cantar espontâneo, é claro que o que nós queremos é praticar espontaneamente devoção a Krishna. Porém, estamos cobertos por essas camadas. Então, às vezes, eu suplico por Krishna com muita devoção, no meio de 16 voltas, às vezes, uma vez eu lembro de Krishna. Mas não tenho o hábito, como Krishna recomenda aqui, nesse primeiro verso, de estar o tempo inteiro, 24 horas por dia, como Rupa Goswami recomenda, Kalana Yeda Kilan, 24 horas por dia, fixos em Krishna. Nós não conseguimos fazer isso. Por isso, segundo a própria recomendação de Krishna, se não conseguimos estabelecer nesse primeiro patamar de devoção, que é ter a mente e a inteligência plenamente fixos em Krishna, segundo patamar, pratique. Daí vem essa necessidade que todos os acharyas Vaishnavas estabeleceram de que precisamos ter um número de voltas de prática diária para praticar, né? Amar a Krishna é algo natural, como o Prabhupada diz no Néctar da Devoção. Caminhar é algo natural para uma criança. Todas as crianças, todos os seres humanos nascem com a habilidade natural de caminhar sobre duas pernas. Mas no começo nós não conseguimos. Então a gente levanta e cai, levanta e cai. Isso é a prática. Nós estamos nessa fase da criança que está passando do engatinhar para o caminhar. Nós ainda não conseguimos viver em Krishna, pensando em Krishna, inteligência em Krishna. Então nós precisamos treinar esse exercício de levantar, cair, levantar e cair, levantar e cair. Isso é a japa. Japa é isso. Eu me esforço para pensar em Krishna, a mente divaga eu trago de volta. Eu me esforço, a mente divaga eu trago de volta. Esse é o exercício, que é o exercício que a criança faz. Fazendo isso, também recorrendo lá às instruções didáticas de Patanjali, poxa, mas quando isso vai acontecer? Podemos perguntar assim, angustiados, né, com a nossa prática, por que não saímos logo caminhando? Por que ficamos aqui engatinhando? Ou então porque às vezes nos estatelamos na lama mesmo e ficamos aqui chafurdando na lama? Por que a gente não se levanta logo? Patanjali vai responder. Ele fala, é muito simples, depende do quanto você se dedica à prática. Se eu toco 5 minutos por dia, eu vou levar 300 anos para ser um concertista. Mas se eu toco 6 horas por dia, rapidamente eu vou me tornar um concertista. Em apenas 12 anos eu vou me tornar um concertista, se eu estudar por 12 anos. Então, você tem que pensar da mesma forma didática para a japa. Se nos dedicarmos aí intensamente à prática, não só a japa, mas a todo o conjunto dos ensinamentos de Prabhupada para nós, pode ser muito rápido, como o Prabhupada responde. Pode ser em 1 segundo ou em muitas vidas.
A decisão é nossa e ela é proporcional à nossa dedicação. Então, vamos concluir aqui, agora concluindo o capítulo e essa sessão toda da meditação. Krishna vai dizer no verso 14, então, o yogi sempre satisfeito, autodisciplinado, de convicção firme, que investe mente e inteligência em mim, alguém assim devotado a mim, é querido por mim. Para mim, isso aqui é mais do que tudo. É mais do que conhecer Krishna, é mais do que ter inteligência, é mais do que voltar a Krishna. É ser querido por Krishna. Tanto é que a conclusão do capítulo 12 nem é voltar para Krishna, nem é ter inteligência, nem é ter conhecimento, nem é nada. A conclusão do capítulo 12, se você ler o capítulo 12, a conclusão é como tornar-se querido a Krishna. Vale a pena essa leitura do capítulo 12, de como se tornar querido por Krishna. E aí você vai ver que tornar-se querido por Krishna não quer dizer apenas cantar Hare Krishna, mas também quer dizer ser equânime com todos, quer dizer ser amigável com todos os seres, ser bondoso, ser imparcial, ser decente, ser perito, ser clemente. E aí Krishna vai falando todas as qualidades de um devoto, que não é só amar Krishna. Krishna vai nos amar, vamos conquistar o coração de Krishna. É interessante que vamos conquistar o coração de Krishna não quando estivermos realmente amando. A evidência para Krishna de que estamos amando é que amamos todos os seres. Essa é a evidência para Krishna de que o amamos. É que amamos todos os seres. Como o Bhaktivinoda Thakur canta naquela canção, só quando eu respeitar todos os seres vivos é que eu vou cantar o santo nome em grande êxtase. Só nessa hora. Só quando eu respeitar todos os seres vivos. Então, você vê que aí a gente tem que seguir o conjunto da obra dos ensinamentos de Krishna e de Prabhupada para que a gente, então, tenha esses resultados. E aí, como eu prometi para vocês, e ainda estou no meu tempo, ainda tenho 3 minutos, eu falei para vocês que eu ia voltar àquele ponto do verso 8º, verso 7º do 8º capítulo, que é pense em mim e lute. Prabhupada faz um comentário na introdução da Bhagavad Gita que é extraordinário. E isso conclui e conecta com a japa. Bom, Prabhupada vai dizer isso exatamente ali. Temos muitos deveres nesse mundo. Não é assim? Esse é o resumo da Gita. Temos muitos deveres e a Gita jamais recomenda que a gente se afaste dos nossos deveres. Devemos cumprir, e não só cumprir nossos deveres, Prabhupada fala, devemos cumprir bem. Ainda por cima, Prabhupada fala, devemos cumprir bem os nossos deveres. Assim como um amante, ele cumpre muito bem os seus deveres para que quando um homem, uma mulher tem um amante, ela procura disfarçar muito bem isso, cumprindo muito bem os seus deveres conjugais, para que ninguém perceba que ele tem um amante, então ele cumpre bem os seus deveres, né? Então, Prabhupada fala, da mesma forma, um devoto ele deve cumprir muito impecavelmente seus deveres no mundo material, como se não bastasse ainda isso, né? Ainda temos que cumprir muito bem nossos deveres no mundo material. E Krishna fala, Mama Nusmara Yudhyacha. E Prabhupada comentando, então ele vai dizer, o Senhor, portanto, diz a Arjuna que ele não precisa afastar-se de sua ocupação, mas enquanto está envolvido em sua ocupação, ele deve lembrar-se de Krishna. Se enquanto luta pela existência, ele não adquire a prática de lembrar-se de Krishna, então na hora da morte não lhe será possível lembrar-se de Krishna. Se você não treinar, enquanto luta pela existência, na hora da morte você não vai conseguir lembrar-se. O Senhor Chaitanya também dá esse mesmo conselho. Ele diz, Kirtaniya Sadahari. Todos devem sempre procurar cantar os nomes do Senhor.
Aí agora vem a conexão. Os nomes do Senhor e o Senhor não são diferentes. Logo, a instrução que o Senhor Krishna dá a Arjuna para sempre lembrar-se de mim e o preceito do Senhor Chaitanya, segundo o qual devem-se sempre cantar os nomes do Senhor Krishna, são a mesma mensagem. Lembrar-se de Krishna e sempre cantar Hare Krishna é a mesma mensagem. Não há diferença porque Krishna e o nome de Krishna não são diferentes. Na plataforma absoluta, não há diferença entre referência e referente. Isso está lá no Padma Purana. Abhinatuam nama namino. O nome e o denominado na plataforma espiritual são exatamente iguais. Portanto, temos de adquirir a prática de lembrar-nos sempre do Senhor 24 horas por dia, cantando seus nomes e moldando as atividades de nossa vida de modo a podermos sempre lembrar-nos dele. Tá? Então, resumindo, concluindo, conectando tudo que eu falei aqui hoje, toda a mensagem forte da Gita é que devemos investir, colocar, fixar nossa mente e nossa inteligência, nosso ego, nosso prana, tudo em Krishna. Como fazemos isso? Qual a prática que o Senhor Chaitanya, que é o próprio Krishna, veio de novo ensinar a Gita para nós? Poxa, eu não entendi o que você me ensinou. Como é que eu faço? Fixa tua mente, tua inteligência, teu eu, tua vida, tudo no santo nome de Krishna, porque o santo nome de Krishna não é diferente de Krishna. Então, essa é a conexão, essa é a mensagem, então, que eu teria para transmitir japa enquanto meditação. Então, cantar japa não é diferente de estar sempre lembrando-se de Krishna. Tá bom? Então é isso, meus amigos, meus irmãos, companheiros de jornada dessa vida. Então é isso. Muito obrigada, viu? Estava lembrando agora de uma coisa que a Tia Deva falou nessa turnê, de que só uma pessoa que tenha muito conhecimento consegue simplificar e falar de uma forma simples. Então, eu sempre te vejo assim, Radhanata, uma pessoa que estuda muito e aí consegue trazer para nós de uma forma simples. Então, te agradeço demais. Então, pessoal, Muito agora a obrigado. gente vai ter Muito ainda obrigado. uma hora aí para poder conversar sobre a Japa, fazer perguntas. As vantagens do grupo pequeno, como o Renata falou, é que fica intimista, a gente pode aproveitar esse aspecto. É isso aí, vou ficar feliz. Na verdade, Satsvarup Maharaj, eu fiz um retiro de um mês com Satsvarup Maharaj de japa. E aí, no final, né, tinha as perguntas, e ele dizia isso, né, que as perguntas podem ser melhor do que a aula, porque as perguntas muitas vezes suscitam questões muito importantes, como o Aldebaran me perguntou na quinta-feira, o que é melhor, cantar bem uma vez ou 108 vezes mal? Uma grande pergunta, né? Estou pensando nela até hoje, vou ficar pensando o tempo inteiro, né? Uma grande pergunta. Então, as perguntas são muito importantes. E outra coisa, depois Satsvarup Maharaj, quando tinha muitas perguntas, né, as perguntas nunca acabavam, aí ele falava, ele cantava japas também, né, com a gente. Então ele falava, gente, tá bom, todas as respostas estão na japa, vamos cantar japa. Ok, meus amigos, vamos lá. Não perguntas, né, façam comentários, compartilhem suas realizações, sem... No Grupo GAD, a gente não tem medo, a gente não tem tabus, a gente não tem julgamentos, não tem
posição superior ou inferior, nem nada disso, tá bom? Discordem, concordem, contestem, apresentem suas ideias e o que for. A Margavit escreveu aqui que tem um comentário. Pode abrir o microfone, Isso. Marga, e falar. Isso, pede a fala no chat e a Muna coordena aí, então. Se bem que o grupo está pequenininho, mas dá para coordenar assim. Então, vai lá, Marga. Margavit. Teu microfone está desligado. Ainda não desligou. Ainda não ativou. Você não consegue desligar ele, o Yamuna? Porque eu acho que dá para o anfitrião ligar. Deixa eu ver se vai dar. Eu posso pedir para ativar o som. Vê aí. Já pedi. Mas não deu? Deixa eu ver se tem Agora deu. Foi. Agora deu. Vai lá. Bom dia. Bom dia. Nossa, eu estou com dificuldade até de me expressar, porque acho que a emoção e tudo que eu estou vivendo nesses dias, né, de uma intensa dedicação a uma amiga que está no estado grave de saúde, eu vivi com ela, me trouxe assim como se fosse assim a realidade divina para a minha vida, para eu praticar, sabe? Assim, a dedicação ao outro, a ver a minha alma, né, por dentro, vivendo a experiência dela, que ela esteve 4 dias aqui na minha casa, ela está assim, com um trabalho assim, de pré-operatório gravíssimo, um estado de saúde extremamente alterado. Então, assim, eu pude suspender a minha japa e viver a japa na atitude de servir, sabe? E, assim, lembro que, não sei se foi o Maharaj, Acharya Maharaj Chandramukha, que disse que quando você tem uma criança, bebê, ela é a sua japa. Então, eu pude viver a minha amiga 24 horas, porque ela tinha crise de asma assim, umas 4 vezes ao dia, de madrugada, sabe? Então, assim, eu fui a mãe dela. E sendo a mãe dela, eu acho que eu fui meio que um pouquinho, assim, o amor puro de Krishna aplicado incondicionalmente. E tudo isso veio na minha mente, porque assim, eu aproveitei toda a dor dela, né, para amar, servir, cuidar e pregar. Então, assim, isso foi tão intenso na minha vida que eu já sou meio monástica mesmo, né, há vários anos, que me deu vontade de me dedicar profundamente a amar e servir a Krishna e isso ser a minha vida, sabe? E assim, abrir mão de tudo, assim, virar logo uma monja assumida. E como esse amor é contagiante. Então, assim, hoje, né, eu pensei em pedir até o Chaitanya, que é um grande interlocutor, onde que eu posso ler nos Shastras assim, a descrição de como doar a vida ao outro. Assim, a gente não, acho que mulher não é vana prática, né? Mas eu gostaria, até já falei isso com a Yamuna, de me entregar a esse serviço de amor. E, assim, fico muito emocionada, porque acho que o Radhanath que trouxe vários pontos para que eu vá na fonte desse amor e me abasteça mais pela via da teoria para poder ser melhor, ser mais perfeita, não no sentido de ser perfeita para ter reconhecimento, para poder amar mais. E assim, esse é o primeiro comentário assim, que eu gostaria de fazer, quero ouvir vocês, mas eu estou, depois de iniciado, sinto que o quanto esse amor, Prema Bhakti, o amor puro, é contagiante, e a gente sente vontade de nunca mais parar de amar, continuar nesse estado crescente. Tudo fica pequeno, sabe? Então, assim,
Eu até já conversei com o Radhanath aqui entre amigos, né? Em Amura, durante os retiros, assim. Eu sou meio assim, uma pessoa que vê Krishna em tudo, né? Assim, e cantar japa, para mim, é como se eu cantasse a japa o tempo todo, cuidando das plantas do jardim, sabe? Varrendo a casa, até mesmo vivendo a dor, né? Às vezes um sentimento de dor do corpo físico sofrendo, eu fico ali, Krishna, o senhor está aqui. Assim, eu sou puro sofrimento, sou pura dor. Eu vivi isso com a minha amiga, né? E quando ela foi embora, no dia seguinte eu passei mal. Eu fiquei assim, muito mal. Acho que eu pensei, poxa, então não estou tão preparada, né? Meu corpo físico exauriu, né? E eu tive a experiência de estar doente e de cuidar de uma doente. Então, assim, isso é de uma riqueza. Eu acho que me dá vontade, assim, da gente se unir enquanto família espiritual e viver nessa relação de amor e serviço, sabe? Isso é uma pergunta, assim, é um comentário emocional. Depois eu tenho um comentário emocional, em outro momento. Isso. Eu só teria a dizer que, como eu já acabei de falar, né? Eu lembro sempre dessas palavras de Bhaktivinoda Thakur, porque a gente fica assim, né? Quando é que eu vou cantar puramente? O Bhaktivinoda Thakur fala, só quando eu respeitar todos os seres vivos, né? Só quando eu amar todos os seres vivos, só quando eu servir todos os seres vivos. Então, não há dúvida de que a nossa missão é essa, e se queremos nos tornar queridos por Krishna, sem dúvida, o que temos que fazer é servir, né? Servir a todos, né? Assim, servir aos devotos, servir aos não devotos, servir a todos os seres, servir aos doentes. Não falta serviço, né, Margarida? Não falta. Basta ir no hospital. Por isso que os cristãos, né, desenvolveram, criaram muitos hospitais, porque tanto sofrimento, né, tantas pessoas carentes de serviço, né, precisando ser servidas. Então, uma coisa que estamos prestes, assim, estamos assim à beira aí de uma situação gravíssima dentro do movimento, que pode ser uma grande oportunidade, né? Pode ser uma catástrofe ou uma grande oportunidade, é que nós estamos à beira, já estamos começando, né? No Brasil estamos começando agora, no exterior já começou, que são os devotos idosos, os devotos moribundos, né? Que estão já no mundo, né, nos Estados Unidos, na Europa, que já tem muito tempo, isso já acontece já há muito tempo. Mas aqui no Brasil nós estamos começando com essa situação agora. Então, em breve, nós vamos ter muitos devotos idosos para cuidar, né? Então, a gente precisa, quem tem talento, porque também precisa ter talento, para tudo na vida precisa ter talento, né? Nem todos têm, todo mundo tem algum talento, mas tem pessoas que não sabem cuidar de doente ou de idoso. Tem gente que não sabe mesmo, cada um tem o seu talento. Mas quem tem talento para isso, de alguma forma, ele deve pensar nisso. Eu acho que é um grande serviço. Esse é um grande serviço que temos que pensar agora, imediatamente. Porque em breve nós vamos ter essa situação muito grave, nós já temos, e nós não temos, porque a nossa sociedade é uma sociedade jovem, não é como a Igreja Católica, que os padres têm, assim, né, os padres, as feiras, eles têm lá um mosteiro, que geralmente vão os idosos e tal, que são cuidados, ele tem grandes hospitais, nós não temos nada disso. Em algumas partes, na Índia já existe alguma coisa, mas no Brasil não tem nada. Então, a gente precisa pensar nisso imediatamente. E isso eu considero que é um grande serviço. E, é claro, isso não dispensa todos os outros serviços que temos que fazer a todos os seres, né? Então, temos que servir todos os seres. A única questão é que nós não somos
que Prabhupada enfatizaria, eu tenho certeza que você entende isso perfeitamente, é que o nosso serviço, ele é feito em conexão, em consciência de Krishna. Então, nós servimos e amamos a todos, por quê? Porque todos são queridos de Krishna. E todos os seres vivos, né, os seres humanos, os animais, as plantas, todos são queridos por Krishna. A natureza, o planeta, tudo é querido por Krishna. Então, quando Prabhupada diz que quando a gente ama uma pessoa, a gente ama até o cachorro dessa pessoa. É assim mesmo, é natural numa relação amorosa. E quando você ama alguém, tudo da pessoa é lindo, maravilhoso. Então, como tudo pertence a Krishna, então tudo é lindo, tudo é maravilhoso, e tudo merece o cuidado, tudo merece ser cuidado. Então, quem tem talento para cuidar de pessoas deve cuidar das pessoas, quem tem talento para cuidar de animais deve cuidar dos animais, quem tem talento para cuidar do planeta deve cuidar do planeta, todos devem fazer isso, com a diferença que nós fazemos isso por amor a Krishna. Diferente do ateu. O ateu também pode fazer a mesma coisa e isso é louvável. É louvável. Cuidar do próximo, cuidar dos animais, cuidar da natureza, mesmo sendo um ateu, não há nenhum problema nisso. Isso também é louvável. Mas nós temos um diferencial a mais, né? E nós fazemos isso por amor a Krishna, né? Então, você já tem essa natureza, né, Amarga Vita, você já tem essa natureza mesmo de servir, você já veio da área da saúde mesmo. Então, a sua missão ela já está, de certa maneira, determinada, que é isso que você deve fazer para servir a Krishna. A única coisa que Prabhupada fala é isso, nós temos muitos zeros. Cada um tem seus zeros. Uns têm poucos zeros, outros têm muitos zeros. A única coisa que nós queremos fazer é colocar o um na frente. Colocando o um Krishna na frente, então nossos zeros adquirem um valor inestimável. Então, ofereça todos os seus zeros para Krishna, os seus zeros vão adquirir um valor imenso. Então, se o seu talento já é esse, apenas acrescente. Prabhupada fala, só temos que acrescentar Krishna, mais nada. E vamos fazer exatamente o que fazíamos. Arjuna foi fazer o quê? Foi lutar, que é o que ele sabia fazer. Ele só colocou Krishna na frente. Então, é isso que temos que fazer. Vamos deixar aqui o nosso Ramananda falar, depois a gente pode fazer uma outra rodada, se tiver tempo. Eu sei que esse Ramananda está aí ruminando um monte de coisas. Pode abrir teu microfone, Ramananda. Tá mudo. Acho que você não está deixando ninguém abrir o microfone, Yamuna. Não, eu não sou a culpada, mas eu vou Você tentar. você é a controladora suprema. Adora Eu controlar. vou tentar, mas eu não sou a culpada. Abriu. Agora sim, obrigado. A censuradora mor da República. Ó, Yamuna. Bom, a fala da Margaviti me emocionou também. E aí, quando eu vejo Radhanatha chorar, eu também me emociono, né? Antes de falar, eu queria fazer rapidamente, porque o Radhanatha falou dos ateístas, né, que fazem caridade mesmo. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, por que a pessoa ajudava o outro? E o pesquisador entrevistou ateus e religiosos. E é interessante que os ateístas eles respondiam: eu ajudo o próximo porque eles estão precisando de ajuda. E as pessoas que acreditavam em Deus, muitas foram sinceras e responderam: por causa de reconhecimento perante seus pares, para que Deus visse e depois a recompensasse. Assim, esperavam algo em troca. O ateísta, porque não acreditava que Deus existe, não acredita que Deus existe, fazia por uma questão de dever, de caridade mesmo, de boa vontade. Interessantíssimo, né? É um tapa na cara, né, das pessoas, de nós, né, de mim, por exemplo. Bom, então, assim, Margaviti, olha, o que não falta são devotos realmente precisando de ajuda nesse momento. Humildemente,
Eu vou falar, por favor, não me levem a mal. Nós tivemos, alguns anos atrás, uma campanha, e que se repete, né? No Brasil, nós temos o Setembro Amarelo, né? Que é o mês de combate, assim como tem o Outubro Rosa, né? Combate ao câncer de mama, o Novembro Azul, o combate ao câncer de próstata, tem o Setembro Amarelo também, que é o combate às doenças mentais, à ansiedade, depressão, etc. E eu vi, alguns anos atrás, cristãos, budistas, espíritas, pessoal do Candomblé, vários vídeos, Padre Fábio de Mello, Marcelo Rossi, etc., vários, assim, vi alguns, a Cramon Jacói, né? E eu falei, mas cadê os Hare Krishna? Cadê os devotos? E aí eu entrei em contato com algumas autoridades e consegui falar com o Hridayananda Das Goswami, Acharya Deva, e ele deu uma palestra sobre depressão. E não era o tema dele, eu vi que ele ficou até um pouco desconfortável, mas eu achei assim, uma autoridade falando vai incentivar os devotos a procurarem ajuda específica. E ele começou a palestra falando que se você está doente, Prabhupada falava, procure um médico. Então, é preciso que os devotos se conscientizem. Eu fiquei sabendo recentemente faz questão de 30 dias, um devoto, eu não vou citar o nome, obviamente, Brahmachari, conhecido por todos, faz 30 anos que não vai ao médico. Isso é um absurdo. Então, assim, nós temos alguns devotos que estão com a próstata inchada. Eu sei, assim, nós temos um pujari em Nova Gokula que está com câncer de próstata, muito querido por todos e tudo mais. Assim, um outro devoto amigo meu também, assim, essa semana, eu também não vou citar o nome, ele entrou em contato comigo, porque, gente, eu tive câncer de próstata, vai fazer 2 anos, eu descobri exatamente no começo, eu sempre, regularmente, faço meus exames, e como eu descobri no começo, a minha cirurgia foi um sucesso, foi tudo bem, eu estou curado, graças a Cristo, na oração de muitas pessoas. Mas esse devoto que me procurou semana retrasada, ele estava falando, Ramananda, será que eu faço a biópsia? Será que o médico não sei? Rapaz, você tem que fazer essa biópsia ontem. Então, ele fez, o resultado saiu ontem, graças a Deus, apenas está inchada, não há sinal de malignidade. Mas ele estava indo, é um senhor de quase 60 anos, professor universitário, e tipo assim, então, a falta de conscientização, de cuidado, de autocuidado é ainda muito grande dentro da nossa sociedade, por incrível que pareça. Então, Margarite, olha, o que não falta é cuidado, assim, é campo de atuação nessa área. Se você depois quiser comigo conversar no privado, estou à sua disposição. Eu conversei com o então, à época, presidente do Conselho Governamental Brasileiro, e a Secretaria de Cuidado aos Devotos estava acéfala naquela hora. Ele até me convidou, mas eu não tinha condições. Mas foi feito algum trabalho, etc. e tudo. Bom, enfim, eu só queria fazer esse rápido comentário, porque isso é extremamente importante. Nós temos uma sociedade que muitos devotos realmente dedicaram sua juventude e hoje não têm uma aposentadoria, estão precisando de cuidados e estão realmente passando situações delicadas. Eu realmente sei de algumas pessoas e sempre fico ouvindo comentários, a gente vê campanhas, isso realmente é muito sério. E você teve uma experiência, né, de cuidar de uma pessoa nesse momento incrível. Uma vez também eu vi em Nova Gokula, do então, Radhanatha vai se lembrar dele, né, o Somaka Maharaj, né, Somaka Swami, ele depois também saiu do ashram. Se lembra, né, Radhanatha, quem era, né? Sim. Ele falou que uma vez Prabhupada, ele ficou em Paris, ele parou todo o seu programa e ficou com um devoto no hospital. E aí sempre perguntam, né? Sempre perguntavam para Prabhupada, qual que é o melhor serviço? Distribuição de livros. E uma vez Prabhupada falou assim, o melhor serviço é cuidar de um Vaishnava quando está doente. Então, isso é muito sério. E, às vezes, um Vaishnava, um devoto, uma devota, precisa de uma palavra. Ela não está precisando de dinheiro. Ela não está precisando de um remédio. Às vezes, está precisando de um ouvido amigo, de um ombro amigo. Então, assim, porque a gente pensa, né, na questão física, sim, claro, mas, às vezes, um devoto está precisando de um ombro amigo. Isso é extremamente sério. Houve uma falta de cuidado na nossa sociedade muito grande com relação a tudo isso. E nós não vemos na atitude de Prabhupada
O contrário, muito ao contrário, ele é extremamente atencioso. Eu tive a oportunidade, já terminando, tá? Tomando tempo de vocês, mas eu acho extremamente sério. Quando eu visitei a Índia apenas uma vez, quero voltar com Radhanatha, né? Porque eu quero um guia top, né? Mas quando eu tive no Gurukula, em Mayapur, me disseram que Prabhupada sempre perguntava para as crianças: Are you happy? Are you happy? Ele perguntava para as crianças: Vocês estão felizes? Vocês estão felizes? Eu fiquei, sabe, assim, eu não acreditava nisso. Prabhupada extremamente atencioso, delicado. Sim, às vezes a gente vê um significado de Prabhupada super duros, né? Mas Prabhupada era uma pessoa extremamente atenciosa e delicada, com o nosso cuidado. Então, por favor, né? O Senhor Jesus Cristo fala, né? Como você pode amar a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você está vendo? Bom, então, desculpa tomar o tempo de vocês, mas é que esse assunto me toca profundamente, profundamente, profundamente. Eu fico feliz que a gente esteja falando isso aqui agora, né? É bem íntimo, né? Somos um grupinho aqui bem pequenininho, mas eu acho muito importante isso. É natural, né? Eu acho que a gente está crescendo e esse aspecto está se desenvolvendo em nós. O Eduardo, ele pediu a palavra. Bom dia. Bom dia. Bom Hare Krishna. dia, Eduardo. Bem, gente, hoje, né, Krishna me deu esse presente de eu poder conseguir, né, assistir junto com vocês a aula do professor Radhanatha. Eu assisto sempre os vídeos, mas no sábado de manhã eu dou aula, né? Eu sou professor e aí nunca consigo, né, estar aqui presente com vocês. Mas hoje, né, Krishna me abençoou. Mas eu queria fazer um comentário e gostaria muito de saber da opinião do professor Radhanatha sobre o seguinte: eu quero voltar naquela dicotomia, vamos chamar assim, entre quantidade e qualidade, né? Talvez seja uma falsa dicotomia. Eu estava pensando aqui, e agora eu faço um relato pessoal. Muitas das vezes eu não consigo fazer uma japa de qualidade quando eu sento para fazer ali, né, em frente ao meu altar, e eu quero fazer logo as 20 voltas, ou 16 voltas, ou 5 voltas, naquele exato momento que eu determinei, né, do meu dia. Por exemplo, 5 da tarde eu vou lá, ou de manhã ainda, enfim. Eu quero cumprir, né, a japa naquele momento determinado. Porém, eu não consigo, às vezes, sempre fazer de qualidade, porque a mente, ela pode ser a nossa pior inimiga, né? E a minha mente também é complicada demais, né? E aí né, sofrendo com isso, pensando sobre isso, né? Às vezes eu penso assim, olha, às vezes a quantidade, ela vem durante o dia, né? Eu não preciso cumprir a japa ali naquele momento que eu determinei. Porque às vezes eu não vou conseguir fazer nenhuma volta, às vezes, né? A mente pode estar tão agitada, tão perturbada, que não adianta nada. Eu estar sentado ali, né, em frente ao altar e querendo fazer até a força, né, que seria até uma grande ofensa, né, a Krishna, né? Então, assim, eu não sei, Radhanatha, talvez a quantidade venha junto com a qualidade, se você se permitir, porque eu me permito, às vezes, de fazer isso durante o dia. E veja, nos momentos mais inusitados, às vezes eu estou, assim, né, na rua mesmo, fazendo qualquer atividade do dia, mas eu vejo alguma coisa que me lembra, né, igual o senhor falou do mar, né, que te lembra Krishna. E às vezes eu olho para o sol, eu lembro Krishna, eu vejo um passarinho, eu vejo uma flor, eu lembro Krishna. Eu lembro de Krishna em coisas mais inusitadas, né? E talvez naquele momento eu consiga fazer 2, 3 japas de qualidade. E isso eu vou colocando moedinhas no meu cofre, né? Vamos usar essa metáfora, que lá no final do dia, eu não conto, né? Mas talvez eu já tenha conseguido, né, fazer 5 voltas, né,
ou 16 voltas. Mas mesmo assim, eu paro ali naquele momento do dia para fazer, nem que seja uma volta, lutando contra a minha mente. É isso. Eu gostaria de saber sua visão, meu professor. Muito obrigado. Ô, Eduardo, você é um professor também, né? Estou vendo aí, por suas palavras, por suas realizações, também você é um professor. E, como eu falei, você tirou as palavras da minha boca, porque eu pensei exatamente, isso é uma falsa dicotomia, que é melhor. Ele perguntou literalmente para mim, o que é melhor? 3 vezes, cantar Hare Krishna 3 vezes bem ou 108 vezes mal? Né? No sentido, não tenho dúvida, né, que temos que cantar 3 vezes bem, é isso que precisamos. Mas o caso é que se a gente ficar esperando essa situação chegar, talvez ela demora para chegar, não é sempre. E eu tenho uma outra visão dessa questão, corroboro tudo que você falou, tá? Tenho as mesmas experiências, compartilho com você das mesmas experiências. Eu tenho toda a situação perfeita para a minha prática, o dia, né, o horário do dia, o local, a circunstância, o altar, a preparação prévia, tudo perfeito, mas a mente decidiu não cooperar naquele dia, naquela hora, naquele momento, naquele lugar. E, de repente, como você falou, compartilha exatamente a sua experiência. Estou lá na rua, na situação, na pior das situações, onde nada aparentemente favoreceria, mas eu consigo que minha mente esteja tranquila, serena, e ela desfruta até do cantar. Então, a minha prática consiste em... Também foi perguntado isso lá no retiro. Então não é melhor que a gente tenha um dia, um certo lugar? Sim, eu faço isso. Tenho dia, tenho horário, tenho local, tenho tudo. Mas eu divido a minha japa, porque essa foi uma dicotomia que eu sempre tive também. Eu tenho a situação ideal, mas eu procuro deixar uma parte do tempo para cantar durante o dia. Eu já faço isso. Poderia sentar-me de manhã e cantar às 16 e pronto, acabou, está ali, está feito. Mas na minha experiência, funciona bem como você falou. Então, tem lá a minha prática de manhã, 10 a 12 de manhã e o restante durante o dia. E, às vezes, acontece isso. Numa situação aparentemente desfavorável, eu tenho as melhores experiências de japa. Tá? Então, eu acho que devemos... A recomendação de Prabhupada é que devemos, do Sr. Chaitanya, que devemos cantar em todas as situações. Na situação ideal e na situação não ideal. A resposta que eu dei lá no retiro, que me leva a crer nisso e a praticar isso, é que eu acho que a morte... Eu não tenho certeza se a minha morte vai acontecer na situação ideal. Vai ter, assim, um mar de rosas, assim, na minha volta, tudo perfeitinho, esperando para eu partir. Pode não ser assim. Porque normalmente não é assim, né? A partida, normalmente, da maioria das pessoas, não é um mar de rosas. A maioria das pessoas parte numa situação difícil. Então, eu acho que a gente tem que estar preparado para todas as situações. Tá? Então, a gente tem que praticar em todas as situações. Nas boas, ideais, e nas que talvez não sejam boas, mas que podem acabar se tornando boas. E sobre essa questão aí da falsa dicotomia, porque de fato não existe dicotomia mesmo, a verdade mesmo que mais tem passado na minha cabeça é que não há uma dicotomia entre qualidade e quantidade, porque uma pessoa que canta bem, ela quer cantar mais. É a minha própria experiência. Eu já falei isso aqui em grupos, em retiros e aulas e tudo. Qual é um mau sintoma? O que é um mau sintoma da japa? É que você não vê a hora de terminar e quando terminar, ai, graças a Krishna, acabei. Péssimo. Isso foi péssimo. Porque você só queria acabar. Você não teve nada aí. Imagina. Por quê? A realidade é que quando a japa é boa mesmo, e mesmo nos níveis neófitos, porque eu sou professor primário,
Eu só falo de níveis neófitos. Então, mesmo nos níveis neófitos, de cantar com atenção, de cantar bem pronunciado, com atenção, coisa mecânica ainda, não estamos falando de amor, estamos falando de coisas mecânicas que está ao nosso alcance, pronunciar bem, esforçar-se para fixar a mente, tudo isso é muito mecânico, muito neófito tudo isso. Mas quando eu faço isso bem, a gente tem vontade de continuar cantando. Então, quando se canta com qualidade, quando se pratica com qualidade, a pessoa quer praticar mais. E o contrário, quando a gente canta obrigatório, porque é obrigado, porque não tem nenhum gosto e faz isso só porque é uma obrigação, uma regra, qualquer coisa que te obrigaram a fazer, você não vê a hora de acabar, entende? Então, quem gosta de cantar, quem canta com qualidade, canta com quantidade. Quem canta com qualidade, canta com quantidade porque ele quer cantar, ele gosta, ele sente prazer em cantar. E é isso que eu acho que nós devemos perseguir, né? Eu acho que um devoto, ele é buscador de prazer espiritual, tá? O devoto não é masoquista, não. O devoto não quer sofrer, não. O devoto, ele é buscador de prazer espiritual. Então, ele quer buscar o néctar do Santo Nome. Onde está esse néctar? O que eu preciso fazer para achar esse néctar? Então, ele busca aquilo, e quando ele faz bem, ele encontra, e aí ele sente prazer, e aí ele quer mais. Porque nós somos rasa rasika, somos buscadores de prazer espiritual. A natureza da alma é assim, nós somos buscadores de prazer espiritual. Então, quando você encontra esse prazer na japa, você quer mais. Porque todos somos assim. Agora, quando você não canta com qualidade e só por quantidade, a tendência é que você vai abandonar a quantidade também. Porque chega uma hora que a pessoa, se ela não sentir prazer na japa, ela vai parar de cantar japa. Por isso que tem que haver uma ênfase, sim, no prazer, na qualidade. Porque quem encontra qualidade, automaticamente, consequentemente, mantém a quantidade, porque lhe dá prazer e, inclusive, ele quer mais. Tá? Eu estive também uma vez, há uns 15 anos atrás, fiquei com a Tia Deva e saímos para caminhar de manhã. E ele caminha muito, né? Para quem sabe como ele gosta de caminhar muito. Então, caminhamos assim interminavelmente. Eu já nem aguentava mais de tanto caminhar e ele nunca parava de caminhar. E assim, e cantando japa, né? Então, eu cantei minhas 16 voltas e o caminho nunca terminava, né? Parecia Marga Vitti, assim, nunca chegava no final do caminho. Marga significa caminho, né? Então, nunca chegava, porque ele estava me levando para um lugar, que é a faculdade, né? Que é a Universidade da Califórnia. Mas nunca chegávamos lá nesse lugar. Eu sei que eu cantei toda a minha japa e ele, que até canta um pouco mais rápido do que eu, com certeza já tinha cantado todas as voltas dele também. E, nossa, nós nunca chegávamos lá, assim, eu já estava cansado, porque eu não costumo fazer isso, né? Não é meu hábito, é um hábito dele, mas não é um hábito meu. E aí, a certa altura, assim, né? Quando ele me deu alguma oportunidade, assim, eu sou bem discreto, nunca me intrometo, assim, eu espero a situação. Em algum momento que ele me deu atenção, falou alguma coisa comigo, aí eu aproveitei e perguntei, Jadeva, quantas voltas o senhor canta? Queria saber, né? Curiosidade. Quantas voltas o senhor canta? Porque eu já tinha cantado 16 voltas, ele canta mais rápido do que eu, e a gente nunca parava de caminhar, e ele nunca parava de cantar, e eu falei, uau, quantas voltas ele está cantando? Qual será o voto dele, né? Aí ele falou, não sei, depois das 16 eu não conto mais. Porque depois das 16 é que fica bom. Então, esse é o sintoma de quem tem qualidade. Quando você tem qualidade, aí é que fica bom, sabe? Aí é que fica bom. Porém, a quantidade que Prabhupada nos estabeleceu, que todos os acharyas estabeleceram, ela é interessante porque eu penso da seguinte forma, esse é um tema perene, eu acho que a gente vai ficar aí, acho que a gente precisa ter um retiro para falar, quantidade versus qualidade. Mas o que eu penso, tenho pensado muito sobre isso,
a gente quando você ama alguém, né, sempre temos que pensar da forma personalista, né, como pessoas que amam, que têm relações amorosas, etc, etc. Quando você ama, quando você faz a sua promessa de casamento, você promete amar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, né? Então, eu acho que quando a gente faz essa promessa para Krishna também, né, de que estou fazendo uma promessa, eu vou glorificá-lo, né? Uma promessa que fazer para o nosso bem, claro, Krishna nem quer isso, nem precisa disso, fazemos isso para o nosso bem. Eu quero glorificar a Krishna. Vamos fazer isso na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Entende? Então, ai, minha mente está muito boa, ai, que delícia, eu canto. Não, minha mente está deprimida, minha mente está down, eu estou baixo astral, canta também. Isso, para mim, é uma demonstração de amor. Porque algumas pessoas dizem para mim, eu só canto quando eu estou bem. Eu só canto quando eu estou bem. Eu teria muito problema se eu fosse fazer esse voto, entende? Porque minha mente é muito problemática e se eu for fazer esse voto, eu não sei se eu vou cantar algum dia. Então, eu prefiro o voto na alegria e na tristeza, sempre. Estou bem? Quando eu estou bem, eu canto e é um prazer enorme. Quando eu estou mal, eu canto porque, diz meu amigo, é um ansiolítico. Me ajuda. É um remédio, assim, é uma droga para ver que me ajuda muito. E, de fato, me tira da lama. Quer dizer, estou me aproveitando desse cantar. Talvez seja triste isso, mas, ainda assim, para mim, é um voto de amor. Estou bem, eu canto, estou mal, eu canto. Assim como fazemos a promessa de casamento, assim como uma mãe faz uma promessa de cuidar do seu filho. Ela não cuida só quando ela está bem. Ai, meu filho, hoje eu estou muito bem, vou cuidar de você. Ai, hoje não, hoje eu estou com dor de cabeça, estou com enxaqueca, não estou bem, hoje você não come. Então, eu acho que, para mim, é uma falsa dicotomia, né? Cantamos em todas as situações, bem ou mal, e quando estamos mal, a minha experiência é que ficamos bem depois, sabe? Então, cantamos em todas as situações. Mas essa questão, ela é fascinante. Eu acho que precisamos elaborar melhor isso, porque é uma questão que muitos devotos trazem para a gente, né? Quantidade e qualidade. E a gente mesmo tem que pensar muito sobre isso. Precisamos, sim, ter qualidade. Eu acho que o Ramananda ia fazer um comentário, se eu não me engano. Sim, pode abrir o microfone. Radhanatha, voltando no ponto do Smarana, né? Você sabe que eu não sei dizer como, mas apareceu para mim um mantra. Não é que caiu do céu, não. Eu não sei, lendo alguma coisa e tudo, aí eu peguei e anotei. No Varaha Purana tem um mantra que fala. Eu não tenho ele aqui, está no meu computador. Varaha fala que no momento da morte pode ser que, devido às complicações do momento, a pessoa esteja com a memória confusa, ou um acidente, ou o que quer que seja um momento muito delicado para o devoto. E ele não consiga se lembrar de mim, mas eu, né, me lembrarei do meu devoto. Então, assim, eu achei tão bonito. Eu vou ver se eu vou anotar depois e vou compartilhar com vocês. Mas é tão bonito, né? Porque Smarana é um caminho de mão dupla, entende? É uma via de mão dupla. Nós nos lembramos de Krishna e Krishna também se lembra de nós. Eu acho tão bonito esse mantra, mas é tão lindo, mas é tão tocante que assim eu peguei, salvei no pendrive, salvei na pasta do computador, que é para não perder realmente no meio físico, né, no papel. Então, você falando, e desde que tem falado esse encontro com a Charadeva, eu fiquei tão fascinado de longe, quando eu vi a Charadeva lá falando, lá quando foi para a Ecovila, eu falei, não, eu preciso saber do que foi que aconteceu, né?
E então, falei, não, eu tenho, é como o Narotama, né? Mas é que foi um encontro esotérico, entendeu? Assim, Exatamente, foi muito íntimo, assim, entendeu? exatamente. Eu sei Mas, disso. mas lembre-se que eu falei para você, Ramananda, vamos para o retiro, Ramananda, vamos para o retiro. Não, você falou, pode viajar de férias, não tem problema, vai ser outro. Não, antes eu insisti para você ir para o retiro. É verdade, é Queria verdade, muito é que você verdade. fosse para o retiro. É Naquela verdade. época, ninguém imaginava sequer que a Charadeva fosse para Nova Gokula, tá? Então, quando fechamos o retiro, não tinha nada, nem se falava de Acharadeva para o retiro, para É Nova verdade, Gokula. é verdade. Aí você falou, não, eu já tenho um compromisso. Eu falei, puxa, que pena, né? Eu queria tanto que você fosse e tal e tal. Mas, se você tem um compromisso, né? Vai lá no seu compromisso. Puxa vida, realmente, a gente são essas questões. E assim, aí você também estava falando agora dessa questão do momento da morte, né? E eu também me lembrei da Pujarine, que recentemente, de Radha Gokulananda, abandonou o corpo, né? Numa situação tão maravilhosa, né? Rodeada de devotos, Sim, 24 horas por dia. Foi incrível. mas muito merecedora, né? Muito merecedora, muito, né? Muito, Muito muito, mesmo, muito assim. incrível mesmo. Dedicou ali, não sei, conheço ela, nossa, talvez 40 anos, assim, entendeu? Então, mais do que merece, né? Mais do que Mas, merece. Mas isso é uma incógnita, né? A gente exato. já sabe. Por isso, de acordo com os ensinamentos védicos, devemos dedicar a última fase da nossa vida sã, né? Porque meu medo é esse, né? A última fase da nossa vida sã. Porque na nossa vida insana também, acho que não vai valer, não vai adiantar muito, né? Então, enquanto temos alguma sanidade, pelo menos mental, e algumas dorzinhas físicas, devemos dedicar esses últimos momentos, né? Devemos planejar nossa vida para que nessa fase final da vida podemos esquecer tudo, né? Cumprimos os nossos deveres muito bem, devemos cumprir, cada um cumpre aí o seu dever muito bem, mas no final dedicar-se completamente para isso, né? Para esse fim. Mais alguma coisa, Yamuna? Não, não tem ninguém inscrito. Eu Eu, só gostaria de falar em cima do que o Ramananda Roy falou, que finalmente, né, a Charadeva vem esclarecendo bem a história de Ajamila, né? Que sempre se fala no movimento, não, porque lembrou do nome do filho dele no último momento, mas é toda uma história, ele já tinha todo um preparo, né? E a lembrança do nome simplesmente fez ele redespertar. Então é muito importante e corrobora isso que o Ramananda Roy trouxe, que é super importante. A Charadeva fala, né? Imagina se na hora de abandonar a morte você está passando um caminhão, então você vai nascer como um caminhoneiro, né? Eu ouvi o barulho do caminhão. Que Krishna seria esse? Um Krishna carrasco? Você está ali urrando de dor às vezes, porque nem sempre a medicina vai dar conta das dores da hora da morte. Então, não vai valer o que você fez durante toda a vida? Que pai seria esse, né? Então, eu acho que isso é um conforto muito grande para a gente, sabe? Que Krishna é bondoso, nos ama, né? Então, ele está vendo tudo isso e a gente pode ficar tranquilo, né? Se a gente faz a nossa parte com sinceridade, a gente pode confiar que a gente vai ser amparado, né? Como o Radhanata falou, a Radhanata caiu? Jamuna, sabe, e em cima também do que você está Sim, caiu a falando, internet dele. ah, Desculpa. viu, Jamuna? Oi? Você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo bem. É, Eu só estava é, aqui observando que a internet do Radhanata que pena. não Ah, vai ouvir essa parte, mas depois ele pode ouvir. você veja, né? Eu sou pai. Assim, a minha filha mais nova, que tem 16 anos, às vezes ela fala assim, uma frase pequena, assim, o papai querido e tal, aí eu já me desmancho, né? Agora, imagina Deus, que é a fonte da bondade, a fonte do amor, ele não vai se tocar com, sabe assim, um pouco de sinceridade nossa, um mínimo assim,
Eu também acredito num Deus bondoso. Eu também adoro Govinda, o Senhor primordial, que sabe é bondoso, que é amoroso, e sabe que vai considerar. Bali Maharaj no Bhagavatam, assim, uma devota amiga minha compartilhou comigo essa semana, ele pensou em prestar reverência, mas não prestou porque ele estava rodeado de sucracharyas, demônios, amigos dele, tudo mais. Ele pensou em prestar, mas não prestou. Mas ele queria prestar. E aí ele fala, muito obrigado, porque você me favoreceu apenas com o meu desejo sincero de prestar reverência. E você me beneficiou com benefícios maiores do que os semideuses poderiam imaginar e não tiveram. Olha só como é esse Deus maravilhoso que a gente está em contato, que Prabhupada trouxe. Então, realmente, de amor, sabe, eu acho que é por aí. Não é a gente ficar acomodado, mas, né, assim, mas a gente entender que a gente está adorando um Deus bondoso, amoroso. Tudo bem, às vezes ele vai dar uma apertada aqui, mas a gente está, sabe, a gente está falando com Radha, com Krishna. Então, a gente tem que ser mais, sabe, assim, ao mesmo tempo, até isso é incentivo para a gente querer mais. Exatamente, eu acho que é por aí também, viu, Jamuna? E também, agora, trazendo para a Japa, né? Eu acho simplesmente incrível que Krishna tenha botado tanta potência nos seus nomes, uma coisa tão simples. Isso é um sintoma de amor enorme. Exatamente. Entende? Porque poderia ter complicado muito a nossa vida em Kali Yuga. A hora da Nata quer falar. Já voltei. Vocês não se livraram de mim. Não, a gente estava aqui te esperando. Sobre o que o Ramananda falou, né, devemos nos lembrar também uma passagem linda do Néctar da Devoção, quando vai falar das qualidades de Krishna, que é uma coisa que devemos aprender, né, as qualidades de Krishna, Nama, Rupa, Charita, Lila, né, devemos aprender as qualidades também de Krishna. No Néctar da Devoção, uma das qualidades de Krishna é a gratidão. É muito lindo quando vai falar sobre isso. E é nesse comentário dessa qualidade de Krishna que Prabhupada cita a história de Draupadi. É ali que ele cita a história de Draupadi. Porque Prabhupada fala, se uma pessoa chama por Krishna uma só vez com devoção plena, Krishna jamais se esquece dessa pessoa. Olha que lindo! E aí Prabhupada ilustra com a história de Draupadi, quando estava para ser despida, né? Que simplesmente ergueu os braços e gritou por Krishna. E aí é o exemplo de que Krishna é eternamente grato a uma pessoa que chame seu nome uma só vez. Por isso que eu não sou assim tão enfático em cantar 300.000 voltas, etc. Eu enfatizo muito a qualidade, sim, porque realmente precisamos, porque se a gente chamar com qualidade, mesmo que uma só vez, Krishna jamais vai esquecer isso. É uma qualidade dele, porque é uma qualidade. Devemos lembrar que as qualidades de Krishna são as qualidades de uma pessoa nobre. Uma pessoa nobre tem qualidades semelhantes à de Krishna, não é assim? Uma boa alma, ela tem muitas das qualidades, ela tem, na verdade, ela tem as qualidades que Krishna tem, porém em quantidade menor, né? Krishna é infinitamente maior, né? Mas assim, uma boa alma tem todas as qualidades que Krishna tem também, porém em menor quantidade. Então, uma das qualidades de Krishna é a gratidão. Por quê? Mesmo uma boa alma costuma ser grata, mesmo uma pessoa qualquer, uma pessoa nobre, é uma qualidade mínima de uma pessoa ter gratidão, né? Então, imagine quão grato Krishna é, ele é infinitamente grato. E aí tem essa história onde conta a história de Draupadi, que simplesmente porque chamou Krishna uma só vez, ele a salvou. E também eu contei a história de Gajendra, que só pensou, né? Então temos essas garantias todas aí das escrituras, né? Como foi falado. Eu estou aqui curioso só sobre uma questão. Quem é esse grande devoto aí, esse Eduardo Pitt? Desculpa, assim, não conheço esse grande devoto que está presente aqui. Pois é, eu também ia perguntar, porque eu não lembro de ti, Eduardo. Queria saber mais de você, onde você está, como você se tornou devoto, etc. Nossa Senhora! Ó,
sou de Minas Gerais, né? Sou mineiro, de São João del Rei, mas eu moro no Acre, né? No No Brasil, né? Agora você Rio está no Branco. Acre? Sim, sim, eu moro no Acre, sou professor de filosofia aqui no Acre, né? Tem 10 anos que eu estou aqui no Acre. E eu sou completamente um neófito, né? Em relação a yoga, a filosofia Vaishnava, mas tem um pouco mais de 3 anos que eu me aproximei, né, dessa filosofia e me apaixonei, né, logo de cara, né? E venho aos pouquinhos estudando, né, tentando compreender melhor, tentando agir melhor, né? Mas o amor a Krishna foi algo assim imediato, né? Foi algo que provavelmente em outras vidas eu já tenha, né, tido esse contato e agora foi apenas uma rememoração do que aquilo eu já tinha vivido, né? Mas eu tô assim, eu já conheço algumas pessoas, né, da comunidade, né? Eu faço parte do grupo de WhatsApp do Guru Sivananda, que é bem conhecido, né, por vocês todos, né? O grupo Gaja também faço parte, né? Vejo, né, direto e tal. Já li Yoga Sutras, Bhagavad Gita. Eu comprei um livro, né, do professor Robson, chamado Índia, incrível. A gente até trocou Sim, algumas sim. mensagens, né, no WhatsApp. Falamos brevemente, sim. Foi, né? Ótimo livro também. E estou lendo agora, junto com duas devotas, a Berenice e a Pávaka, o Srimad Bhagavatam, né? Estamos lendo, né? Toda semana a gente tem um encontro semanal para ler. E é isso, eu tô apaixonado por tudo isso, estou me entregando a Krishna aos poucos, né? E a Caminho. Japa? Como é que chegou? Como é que foi a Japa aí? Qual é a sua história da Japa? A Japa, bom, assim, eu entrei em contato, né, com a yoga, né, vendo vídeos, né, YouTube, né, coisas assim aleatórias que aparecem no nosso celular, né, como vocês sabem bem. E aí eu vi, né, toda essa tradição, essa história, né, mas não só da Japa, né, também em relação a ter em casa um altar específico, né, a, principalmente a alimentação, né. Eu era carnívoro, né, até 3 anos atrás, né? Aliás, eu era onívoro, né? Ninguém é só carnívoro, né? É onívoro, né? Que fala. Mas tudo isso eu fui adaptando. Hoje eu não como carne mais, não como ovos, né? Leite. Então, né? Hoje a japa, né? É um desafio, né? Eu acho que tem pouco tempo que eu faço, né? Como eu tenho dito, mas eu sinto muito prazer, sim, em alguns momentos. Talvez não naquele momento que eu estou ali, né, achando que eu vou me dedicar, né? Durante o dia, às vezes eu sinto mais prazer do que naquela hora que eu separei para fazer. Mas eu faço todo dia, né? Eu faço todo dia. Nem sempre faço as 16 voltas, né? Como eu sei que é recomendado, mas eu estou humildemente evoluindo. Aos pouquinhos, eu espero conseguir chegar lá. É isso. Muito Então tá, bem, pessoal. muito bem, muito bom. Muito bom. Muito bom ouvir suas palavras, assim, saber como alguém se torna devota longe, né, distante de tudo. Mas muito bacana. Bom, e bom que você está acompanhando as gravações. Como eu disse, esse semestre eu vou dar aula no sábado de novo. E aí o nosso semestre começa segunda-feira que vem. Então, sábado agora, já que vem, eu já não posso assistir presencialmente, mas fiquem sabendo que eu sempre assisto as gravações. E sempre que der a chance, alguma folguinha lá no meu trabalho, eu venho aqui presencialmente, porque é sensacional. Muito Então obrigado. tá, gente, muito obrigada. A gente vai encerrando por hoje. Se vocês tiverem algumas questões, inclusive quando você não participar e ouvir as gravações, pode me encaminhar no particular alguma pergunta, que daí eu posto lá no grupo com a resposta do Radhanata. Tá? Isso é muito importante.
Lembrando, então, que o nosso próximo encontro vai ser no dia 17 de junho, tá? Os encontros são mensais. Então, pessoal, muito obrigada. Obrigada, Radhanatha, mais uma vez, por a gente estar aqui juntos falando sobre esse assunto tão importante. Obrigada a todos vocês que participaram. E assim que for possível, eu vou disponibilizar a gravação. Então é isso, gente. Hare Krishna. Bom Bom final fim de semana. para vocês. Aproveitem Tudo de bom o para final de vocês. semana. Hare Bol. Krishna. Hare Krishna. Muito bom, muito obrigado. Jai.